Olá a todos, voltamos com o nosso curso sobre o Evangelho segundo São Marcos. No primeiro vídeo, nós explicamos de que se vai tratar esse curso e fizemos a introdução geral, explicando o esquema do Evangelho segundo São Marcos e também explicando a introdução do Evangelho. Hoje nós queremos concentrar-nos na primeira parte. Lembre-se, o Evangelho tem uma introdução, a primeira parte, que explica que Jesus é o Messias, o Cristo. O sanduíche marcano, aquele momento no qual o Espírito Santo revela a São Pedro de que Jesus é o Messias, o Cristo. E a partir daí começa a segunda parte, que é toda a preparação para a paixão, morte e ressurreição. E Jesus se revela como o Filho de Deus e realiza a sua missão. Hoje nós vamos começar, então, a primeira parte. Essa primeira parte, ela também se divide em três partes, muito semelhantes. Não? Porque esse esquema de Marcos facilita a compreender o que ele quer transmitir, a teologia que ele quer transmitir. Essas três partes são, primeiro, a jornada de Cafarnaum. São Marcos condensa em uma jornada praticamente o que é a vida ordinária de Jesus quando ele está na sua vida pública. Isso vai do capítulo 1, versículo 14, ao capítulo 3, versículo 6. Depois vem parábolas e milagres. São Marcos concentra parábolas e milagres. Não quer dizer que em outras partes não tenha, mas aí é o concentrado. Isso vai do capítulo 3, versículo 7 ao capítulo 6, versículo 6. E depois, que vai ser no próximo vídeo, a renovação do coração. Capítulo 6, versículo 7, capítulo 8, versículo 30. A jornada de Cafarnaum. Começando no capítulo 1, versículo 14, Jesus, ele primeiro chama os seus discípulos, anuncia que o reino de Cristo já está próximo. E, a partir daí, São Marcos coloca o que seria uma jornada típica de Jesus, concentrando tudo em um só dia. É intenso. Então, nessas jornadas, Jesus afirma o seu poder por palavras e gestos. Então, ele prega e faz gestos tipo alguma cura, alguma afirmação do seu poder, e pois nós já experimentamos a oposição das autoridades, que não creem que Jesus é quem ele diz que é. Por quais razões? Provavelmente por inveja. Quando você está numa posição de autoridade, você tem inveja de alguém que tem mais sucesso do que você. Mas justamente é isso que fecha o seu coração para não perceber que a graça de Deus transcende. Jesus não é um humano comum. Jesus é o Filho de Deus encarnado. Então, nem as obras de Jesus são capazes de converter essas autoridades que acabam reagindo com violência, não só não acreditando, mas perseguindo a Jesus. Vamos ao texto do Evangelho, vamos dar uma passagem rápida sobre esses textos. Estamos no capítulo 1, versículo 14. Tomara que vocês tenham aí em mãos as suas Bíblias para poder acompanhar. Depois que João foi preso, Jesus veio para a Galileia proclamando a boa nova de Deus. Completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova. Quem pode dizer isso? O Messias. Assim começa o ministério de Jesus. Versículo 16. Caminhando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e o irmão deste, André, lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhes: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Prosseguindo um pouco adiante, viu também Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, consertando as redes no barco. Imediatamente Jesus os chamou, e eles, deixando o pai Zebedeu no barco com os empregados, puseram-se a seguir Jesus. Então aqui está
a vocação dos primeiros discípulos. Aqui, pois, simbolicamente, São Marcos inclui a vocação de todos os outros. Quer dizer, Jesus faz discípulos porque quer ensiná-los através do ensinamento que ele vai fazer ao resto do povo de Israel. A partir do versículo 21, começa essa jornada tipo. Então, nela estão os ensinamentos de Jesus, Jesus prega, estão as curas, os milagres, Jesus faz milagres, estão os encontros, Jesus se encontra com muitas pessoas, estão os debates, Jesus se encontra com os adversários e debate com eles, e está essa conclusão, que os adversários decidem acabar com Jesus ou perseguir Jesus. Então, essa é a jornada típica. Vamos seguir, então, lendo no versículo 21, continuamos no capítulo 1. Entraram em Cafarnaum. No sábado, Jesus foi à sinagoga e pôs a ensinar. Todos ficaram admirados com seu ensinamento, pois ele os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Então, essa observação de Marcos já faz perceber como o povo já se inclinava aos ensinamentos de Jesus e suscitava a inveja, então, dos seus adversários, de todos aqueles que têm autoridade e que, de alguma maneira, se veem desprezados. Jesus nunca os desprezou, mas é uma situação psicológica deles, né? Eles não quiseram. Versículo 23. Entre eles, na sinagoga, estava um homem com um espírito impuro. Ele gritava: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu. Cala-te, sai dele. O espírito impuro sacudiu o homem com violência, deu um forte grito e saiu. Todos ficaram admirados e perguntavam uns aos outros: Que é isso? Um ensinamento novo e com autoridade. Ele dá ordens até aos espíritos impuros e eles lhe obedecem. E sua fama se espalhou rapidamente por toda a região da Galileia. Percebemos como o espírito impuro interrompe Jesus. Os espíritos impuros são os demônios, são anjos caídos que são os inimigos eternos de Deus, porque o negaram e porque tomaram a sua decisão para sempre. E são aqueles que querem destruir a missão de Jesus e vão se servir também dos humanos para tratar de atrapalhar essa missão. Porque o demônio, ele sim sabe quem é Jesus. E aqui, São Marcos coloca que esse conhecimento, o demônio quer que já as outras pessoas saibam, mas de uma maneira de precipitar a revelação de Jesus e acabar gerando o efeito oposto que Jesus quer. Então, Jesus manda que ele se cale e que saia desse homem. E ele sai. Então quer dizer que Jesus, ele tem essa autoridade, ele tem esse poder. Ele não só diz que tem, mas ele realmente o coloca em prática. Né? Interessante a comparação em que, por um lado, os demônios, que apesar de serem inimigos de Deus, né, eles compreendem quem é Jesus e o reconhecem, mas tem que obedecer porque Jesus tem o poder. Enquanto que o ser humano, os que têm autoridade, aqueles que deveriam reconhecer quem é Jesus, porque eles se prepararam para isso, eles estudam as Sagradas Escrituras, eles ensinam nas sinagogas, né? O chefe das sinagogas, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, esses não reconhecem quem é Jesus. Por que não? Porque eles precisam dar o salto da fé. Os demônios, eles têm a evidência. Eles já estão vendo o que os seres humanos não veem. Eles veem a parte espiritual. Enquanto que o ser humano ele precisa dar o salto da fé, usar a liberdade, pela humildade, conseguir ver aquilo que é invisível. Mas esses homens estavam fechados pelo egoísmo, pela soberba, pela vaidade, pelo orgulho e não conseguem ver. A partir do versículo 29 se abre a série de curas. Então, no versículo 29, Jesus cura a sogra de Pedro.
Versículo 32, disse diversas curas, oração de Jesus. Ele deixa Cafarnaum, inicia a sua missão na Galileia. Versículo 40, cura do leproso. Sem medo de se contagiar, Jesus toca o leproso. Isso é sinal de que ele tem o domínio sobre a doença. No capítulo 2, continuam as curas. Versículo 1, cura do paralítico e a acusação de que ele cura em dia de sábado. Desculpa. E a acusação de que ele se faz filho de Deus, porque nessa cura, talvez até vai ser bom a gente ler, porque é um texto bastante emblemático. Alguns dias depois, Jesus passou novamente por Cafarnaum, espalhou-se a notícia de que ele estava em casa. Ajuntou-se tanta gente que não havia mais lugar, nem mesmo à porta, e Jesus dirigiu-lhes a palavra. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens, e como não conseguiam apresentá-lo a ele por causa da multidão, abriram um teto bem em cima do lugar onde ele estava, e pelo buraco desceram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados te são perdoados. Então, Jesus, ele perdoa os pecados. Mas só Deus pode perdoar os pecados. Então, Jesus está dizendo que ele é Deus. A questão é que, quando nós dissemos que teus pecados são perdoados, né, nós não vemos os pecados serem perdoados. Então, com razão, as pessoas poderiam duvidar, né, de que ele podia ser um charlatão. Então, estavam sentados ali alguns escribas que no seu coração pensavam: como ele pode falar desse modo? Está blasfemando, só Deus pode perdoar os pecados. Pelo seu espírito, Jesus logo percebeu que eles assim pensavam e disse-lhes: por que pensais essas coisas no vosso coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os teus pecados são perdoados, ou levanta-te, pega a tua maca e anda? Isso aí é mais difícil, né? Se você é um charlatão e você diz ao paralítico: levanta-te e anda, e ele não levanta, então fica claro que é um charlatão mesmo. Mas como Jesus sim é o Filho de Deus, né, ele disse: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. O paralítico se levantou e, à vista de todos, saiu carregando a maca. Todos ficaram admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Então, por uma parte, a multidão vai acreditando em Jesus, mas, por outra parte, os inimigos vão ficando cada vez mais bravos, porque os inimigos, eles contestam Jesus publicamente. E Jesus, então, tem que dar uma resposta também pública. Então, nessa cura do paralítico, vem junto a acusação que o Jesus responde em grande estilo. No versículo 15, estamos no capítulo 2, ele come com os pecadores, e aí vem a acusação, né, de que, por que você come com os pecadores? Porque eu quero resgatá-los. 16, debate sobre o jejum, pois os fariseus, eles tinham muitas regras, e então Jesus não seguia as regras exatamente como os fariseus seguiam. Versículo 23, o conflito das espigas arrancadas no sábado. Dia de sábado era um dia que não se podia fazer trabalhos, e os fariseus eram tão legisladores que legislaram até mesmo o tipo de coisa que as pessoas podiam fazer e não fazer, o número de passos que podiam dar. E uma das coisas que não podiam fazer é comer espigas, né, em dia de sábado. Né? O que era isso? Né? Se você estava passando por uma plantação e tinha fome, você podia pegar o que você precisava para comer. Não para levar, né? Você não podia colher para levar para casa, mas nesse momento você podia fazer isso, e não era considerado roubo. Mas se fazia em dia de sábado, aí sim você estava indo contra a lei. E os discípulos fizeram isso, Jesus autorizou e lhe disseram: mas como que você faz isso? Né? Disse: é que eu sou o Senhor do sábado. E no capítulo 3 vemos a cura do homem com a mão atrofiada e, novamente, a acusação, porque Jesus cura em dia de sábado, estava proibido curar em sábado. Mas era um milagre! Vejam como eles estavam fechados pela sua soberba
e pelo seu orgulho. Finalmente, o versículo 6 do capítulo 3 fecha essa primeira parte da primeira parte. Os adversários decidem destruir Jesus. Então, vamos ler esse versículo. Saindo daí, estamos no capítulo 3, versículo 6. Imediatamente os fariseus com os herodianos tomaram a decisão de eliminar Jesus. Então, assim termina essa primeira parte da primeira parte, que é a jornada de Cafarnaum e as controvérsias que surgem nessa jornada. Tudo isso não aconteceu num só dia, né? Isso pois, aconteceu ao longo do ministério. Marcos quis concentrar isso numa jornada para que nós compreendêssemos como Jesus, ao mesmo tempo que revelava e as pessoas acreditavam, as autoridades que deveriam acreditar não acreditavam, se fechavam e perseguiam a Jesus. Então, recordamos brevemente. Essa primeira parte ela é dividida também em 3 partes. Nós vimos que essa primeira parte da primeira parte, e São Marcos trata de fazer com que Jesus, mostrar que Jesus, ele é o Cristo, mas as autoridades não aceitam isso. Mostra o seu dia a dia, mostrando a jornada de Cafarnaum. Nessa segunda parte, vai ter um esquema semelhante, né? Jesus outra vez seguido por grandes multidões, chama os 12, mas agora instituindo os 12, antes ele tinha só chamado, né, em geral, né, os seus discípulos, vai dizer a sua doutrina em forma de parábolas e vai fazer milagres para confirmar que o que ele está falando é verdade, porque ele tem o poder para dizer o que ele está dizendo e depois concluir essa segunda parte da primeira parte, também com perseguições da parte das autoridades. Então vamos dar uma olhada agora no texto, né, para que nós não fiquemos tanto com teorias. Então, estamos no capítulo 3, versículo 7. As multidões seguem Jesus. Jesus retirou-se com seus discípulos a caminho do mar, e uma grande multidão vinda da Galileia o seguiu. E da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, da Transjordânia, dos arredores de Tiro e de Sidônia. Uma grande multidão, ao saber de tudo que fazia, foi até ele. São Marcos quer mostrar como a simplicidade das pessoas conseguia captar em Jesus que ele era alguém muito especial. Em seguida, no versículo 13, Jesus institui os 12 apóstolos. Depois subiu a montanha e chamou a si os que ele queria. E eles foram até ele. Constituiu os 12 para que ficassem com ele para enviá-los a pregar. Essa é a parte muito importante, porque esses 12 vão ser os fundamentos da igreja nascente, da igreja que ele vai fundar. Os 12 ainda não sabem, mas eles são. E pois aí diz o nome de todos os apóstolos que foram chamados. Versículo 20 fala da incompreensão da sua própria família e voltou para casa. E de novo a multidão se apinhou de tal modo que eles não podiam se alimentar. Quando os seus tomaram conhecimento disso, saíram para detê-lo, porque diziam, enlouqueceu. Nem a sua família o compreendia. Óbvio que Nossa Senhora sim, sua mãe, mas estamos falando de tios, primos, etc. Retomam as perseguições, versículo 22, né? Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, está possuído por Beelzebul. Vamos seguir um pouco mais adiante. A partir do capítulo 4 começam as parábolas. Aqui queremos concentrar-nos um pouquinho mais, porque as parábolas elas são o núcleo da sua pregação, só que em forma de parábolas, porque Jesus fala em parábolas.
é uma maneira de tratar de explicar aquilo que é inexplicável porque é sobrenatural. Contudo, as parábolas, elas precisam de explicação porque não se entendem por si mesmas. Então, é uma forma de dizer que aqueles que são simples vão se aproximar de Jesus e vão pedir explicação e Jesus lhes vai explicar. Aqueles que são soberbos não vão entender nada. Começa com a parábola do semeador. Essa parábola ela é fundamental para entender a vida espiritual. E disse: E começou de novo a ensinar junto ao mar. Escutai, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, e não havendo terra bastante, nasceu logo, mas não havia terra profunda. Ao surgir o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outras caíram em terra boa e produziram fruto, subindo e se desenvolvendo. E uma produziu 30, outra 60, outra 100, e dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, quando ficaram sozinhos, continua o texto, né? Os discípulos perguntaram a Jesus: por que o Senhor fala em parábolas? E ele responde com o profeta Isaías: por mais que olhem e não vejam, por mais que escutem e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Não é que Jesus não quer que as pessoas entendam. Ele quer que as pessoas sejam simples, humildes, queiram aceitar a revelação de Deus. Então tem que vir a Ele. Os soberbos não vão ir a Ele, não vão aceitar que Ele é um mestre de espiritualidade, então não vão se converter. Esse é um convite para que nós sejamos simples de coração. Então, São Marcos, ele está justificando o seu próprio texto. Ele disse: se você quer crescer na vida espiritual, se você quer ser santo, se você quer se salvar, você tem que acreditar no que está escrito aqui. E para isso você precisa de explicação das pessoas que estão mais avançadas na vida espiritual. Seja simples. E aí Jesus mesmo explica a parábola do semeador. Não vamos ler a explicação, mas vou comentar rapidamente. O pai é o semeador, a semente é a palavra. A semente que cai à beira do caminho, e os tipos de solo são o estado do nosso coração. A semente que cai à beira do caminho e os pássaros vêm e comem são aquelas pessoas que não entendem o que foi semeado no seu coração. Então o demônio rapidamente leva essa palavra embora. São as pessoas que não querem crer, as pessoas que não querem aceitar a revelação. Então, se ela não quer, é inútil que Deus insista. Óbvio que Deus tem outros caminhos, né, para tocar os corações das pessoas, mas Jesus está contando qual é o caminho ordinário. Depois fala do solo pedregoso. Se lembra, não? A semente que cai no solo pedregoso tem pouca terra, então ela brota rapidamente, mas não tem por onde se desenvolver e o sol vem e as queima. Então, Jesus disse que essas pessoas recebem com alegria, mas não têm raízes em si mesmos, são homens do momento. Vem alguma tribulação, alguma perseguição e sucumbem. Então, são pessoas superficiais, que estão atadas só pelo sentimento. Vem uma perseguição, ou muda os sentimentos, ela já não quer mais crer. Depois estão a semente que cai entre espinhos. Ouviram a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução da riqueza, as ambições e outras coisas os penetram, sufocando a palavra. São as pessoas que colocam as coisas do mundo como em primeiro lugar. Talvez a sua profissão, talvez a sua formação, talvez os seus gostos, os seus hobbies, os seus direitos, seja lá o que for, que vai pouco a pouco sufocando a sua fé até que ela morre.
E, finalmente, a que cai em terra boa são todas as pessoas que escutam a palavra de Deus e a acolhem. Então, ela dá fruto. Então, essa é a parábola mais importante, da qual depois as outras parábolas acabam sendo um desenvolvimento. Vamos ver, por exemplo, a parábola da semente que germina por si só, no versículo 26. Estamos ainda no capítulo 4. Acontece com o reino de Deus o mesmo que com um homem que lançou a semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, mas a semente germina e cresce sem que ele saiba. A terra por si mesma produz fruto, primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, a espiga cheia de grãos. Quando o fruto está no seu ponto, imediatamente se lhe lança a foice, porque a colheita chegou. Então, Jesus está dizendo que o desenvolvimento da vida espiritual, ele se dá por si mesmo. A palavra de Deus tem uma potencialidade para se desenvolver. Mas é preciso que caia em terra boa. Por isso a primeira parábola é importante. É preciso que o nosso coração esteja preparado. E Deus faz o resto. Mais para frente vai dizer como é que nós preparamos o nosso coração. Mas já ficou claro, nós precisamos preparar o nosso coração. Depois fala da parábola do grão de mostarda, o grão de mostarda é uma semente muito pequenininha, mas depois que ela é semeada e ela cresce, é a maior das hortaliças. Então diz, o reino de Deus semeado no coração é muito humilde. Veja, por exemplo, o batismo, né? Ninguém sabe o que acontece no coração de uma pessoa que é batizada, mas aquilo vai se desenvolvendo e vai se transformando numa árvore que dá frutos. Ela cresce e se torna maior que todas as outras hortaliças. Depois disso, Jesus começa uma série de milagres. Então, esses milagres, eles estão voltados para comprovar que os seus ensinamentos são sólidos, porque ele tem autoridade para ensinar isso, porque ele é o Cristo. Quais são esses milagres? Primeiro, a tempestade acalmada, capítulo 4, versículos 35 e seguintes. Né? Jesus ele está na barca, eles começam a atravessar para o outro lado do mar, né? E na popa, na parte de trás do barco, era um barco pequeno, né, de pescadores da Galileia. Jesus estava dormindo sobre um travesseiro. E então começa uma tempestade, umas ondas que quebravam e iam inundando o barco, e Jesus continuava dormindo. Os apóstolos desesperados vão e o acordam, né? E lhe dizem, né? Mestre, não te importa que pereçamos? Levantando, conjurou severamente o vento e disse, silêncio, quieto. Logo tudo se serenou. E Jesus lhes pergunta, por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar obedecem? Esse milagre tem como objetivo fortalecer a fé do discípulo. Porque pode ser que, lendo o Evangelho, não estão entendendo muito. Mas Jesus disse, por que tendes medo? Não tendes fé ainda? Acreditem em mim, eu tenho poder. Pensemos na cena, né? A água quebrando dentro da barca e Jesus dormindo. Como alguém pode dormir com a água quebrando na sua cara? Só alguém que tem muito autocontrole de si. E quando ele levanta, ele dá ordem para a natureza e a natureza obedece. Então, Jesus tem poder. No capítulo 5, começa com o milagre do endemoniado de Gerasa. Chegando do outro lado, na região dos Gerazenos, Jesus desceu do barco e veio no meio das tumbas um homem possuído por um espírito impuro, um demônio, um endemoniado.
Muitas vezes o tinham prendido com grilhões, ele arrebentava os grilhões, então era muito violento e ninguém conseguia controlá-lo, ele perambulava pelas tumbas, etc. E Jesus disse para ele: sai deste homem, espírito impuro. Olha o poder de Jesus. Ele chega e ordena. E aí Jesus, antes que o demônio saísse, né? O demônio pede, né? Olha, não me atormentes. Jesus o estava atormentando, claro, o estava expulsando, né? E Jesus pergunta: qual o teu nome? Ele disse: é Legião, porque somos muitos. Ou seja, esse homem estava possuído por muitos demônios. E rogava insistentemente que não os mandasse fora daquela região. E ali, pastando nas montanhas, haviam muitos porcos, e eles rogaram, os espíritos impuros rogaram a Jesus que permitisse que ele entrasse nos porcos. E então Jesus permitiu. E essa manada de uns 2.000 porcos se precipitou abismo abaixo e se afogou no mar. Os que apacentaram fugiram para a cidade com muito medo. E então a população veio ao encontro de Jesus para saber o que tinha acontecido. Encontraram o endemoniado, que estava perfeitamente são no seu juízo. E ficaram com muito medo e rogaram a Jesus que se afastasse do seu território. Quanto a esse homem, ele pediu para seguir a Jesus, e Jesus disse para ele que a vocação dele era que ele pudesse dar testemunho do que tinha acontecido aí na cidade. Essa cidade era uma cidade pagã, então não era uma cidade dos judeus. E por isso eles criavam porcos, porque para os judeus, né, o porco era um animal impuro. Né? Os demônios, né, eles não queriam abandonar essa região. Os demônios, eles sentem um certo prazer em possuir as pessoas, porque vivem uma vida que não é a sua, ou seja, a vida do inferno. Né? Então, Jesus permite. A pergunta é, por que Jesus permite uma perda de tantos porcos? Né? Aqui nesse milagre, Jesus ele quer deixar claro o valor de uma alma humana. O valor de uma alma humana vale muito mais do que 2.000 porcos. A salvação eterna de uma alma tem um valor infinito. Claro que Jesus podia ter feito de outra maneira, sim. Mas lembremos que todos os atos de Jesus têm uma mensagem. Não é simplesmente um fato ou uma situação, vamos fazer o mais fácil, o mais prático. Jesus ele está querendo mostrar que uma alma vale muito, que a sua alma vale muito. Tem um valor infinito, tem um valor do sangue do Filho de Deus. Ainda não fala disso. Né? Aqui fala de 2.000 porcos, né? Só que o sangue do Filho de Deus vale muito mais do que 2.000 porcos. A população que vem e pede para Jesus ir embora acaba falando a sua hierarquia de valores. Em vez de se alegrar de que um homem que tem o poder sobre os demônios veio até eles e os pode ajudar. Se ele foi capaz de expulsar os demônios, ele pode ajudá-los a recuperar esses 2.000 porcos e muitas outras coisas. Mas não. O que eles fizeram? Pediram para que Jesus fosse embora. E, finalmente, está o milagre da cura da hemorroíça e a ressurreição da filha de Jairo. Esses 2 milagres, eles são muito interessantes, porque eles implicam uma fé incompleta, mas uma fé, e Jesus, ele quer apoiar-se também numa fé assim. Do que se trata, né? Jesus, ele tinha voltado lá de Gerasa, onde ele tinha expulsado os demônios daquele pobre coitado, e daí ele está caminhando no meio da multidão, está todo mundo apertando ele, está parecendo o Maracanã na saída do Fla-Flu. E aí, todo mundo tocando nele, empurrando e tal.
E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, né? Ela já tinha tentado tudo com muitos médicos, perdeu sua fortuna e tal, não tinha conseguido nada. Então, ela se aproxima para tocar na veste de Jesus, porque ela pensa, se eu pelo menos tocar na orla do seu manto, serei curado. Por que eu digo que é uma fé incompleta, né? Porque ela coloca condições, né? Eu tenho que tocar na orla do seu manto, né? Então, é uma fé muito grande, porque ela acredita que nem sequer Jesus necessita ver, o tocar já vai ser. Mas é uma condição que ela colocou, né? Bom, acontece isso mesmo, né? Ela vem no meio da multidão e tal, ninguém vê, ninguém sabe que ela está com essa doença, ela toca na ponta da orla e é curada. Estamos no capítulo 5, versículos 21 e seguintes, né? Então, Jesus para e pergunta, quem me tocou? Sabe, quem que te tocou? Todo mundo te tocou. Tá todo mundo empurrando daqui para lá, quem que vai ter tocado? Jesus. E os discípulos dizem isso mesmo para ele, né? Mas, mestre, o senhor não está vendo que está todo mundo te apertando aqui? Como é que você pergunta quem tocou? Então, ele reforça a pergunta, né? E a mulher trêmula, ela se revela, fui eu. Por que ela estava trêmula? Por que ela não queria se revelar antes? Porque a mulher menstruada, ela é impura. Então, ela tinha que estar afastada para cumprir o rito de purificação e depois voltar a participar da vida social. Se esse estado de menstruação é constante, que é o caso do fluxo de sangue, ela está constantemente impura. Então, ela não podia ter convívio na sociedade. Então, ela não podia estar ali. Ela não podia revelar aos outros qual era o motivo da sua doença. Mas depois, com muito medo, ela se jogou aos pés de Jesus, que disse, minha filha, a tua fé te salvou. Vai, fica curada deste teu mal. E isso, né? O chefe da sinagoga, que tinha sua filha muito doente, já quase morrendo, né? Tinha pedido para Jesus ir lá curá-la. Por que era uma fé incompleta também essa? Porque ele queria que Jesus fosse lá curá-la. Uma fé mais pura, eu coloco a intenção e Jesus ela resolve como ele quiser. Né? Não, nesse caso, ele queria que fosse lá e tal. E Jesus acede, né? Ele vai. Né? E é interessante que se trata de um chefe da sinagoga, dos poucos líderes judeus que acreditam em Jesus. Né? Então, quando Jesus estava indo para lá, acontece isso com a mulher hemorroíça, mas apenas ele cura essa mulher, chegam as pessoas da casa do chefe da sinagoga, do Jairo, né? E dizem para ele, olha, já não importune mais o mestre, a tua filha morreu. E Jesus disse, calma, não temas, só creia. O poder da fé. São Marcos está ressaltando nesse momento do seu evangelho a importância da fé. Muitas coisas as pessoas que estavam vendo não entendiam o que Jesus queria dizer. Então, creiam, ainda que não entendam. É uma mensagem também para nós. Quantas vezes nós lemos o Evangelho ou estudamos a doutrina católica e não entendemos, no sentido de que nem sempre concordamos. Aí entra a fé. Creia somente. Então, eles vão. Chegam lá na casa do Jairo, estava aquele alvoroço, porque estavam as pessoas que choram pelos mortos, né? Era uma espécie de profissão, os choradores. Né? E aí estava lá aquele bafafá, e Jesus disse, podem sair todo mundo, porque a menina não morreu, mas ela está dormindo. Né? Todo mundo caçou dele, ele não está nem aí. Vai e diz para a menina, e São Marcos coloca em aramaico, Talita cum, que significa, menina, eu te digo, levanta-te. Então, esse detalhe de Marcos colocar em aramaico é para lembrar das pregações de Pedro. Pedro, ele fazia essa ênfase, porque Pedro estava lá. Se vocês veem no texto, né, quando Jesus ele vai curar a filha de Jairo, ele chama Pedro, Tiago e João. Os outros discípulos não, só esses três. E então a menina se levanta. Impressionante.
E quando ela se levanta, Jesus tem esse coração muito humano e que se preocupa com os pequenos detalhes. Disse, tadinha, ela teve todo o tempo esse tempo da tentativa de cura da sua enfermidade e não comeu nada. Deem-lhe de comer. Então, no mesmo instante, a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E recomendou expressamente que ninguém soubesse o que tinha visto. Jesus, ele não queria que se espalhasse a sua fama de curandeiro. O que ele queria era reforçar a fé de certas pessoas. E que fé ele reforçou no caso da cura da hemorroíça? Dos seus discípulos. Daqueles que ele estava instruindo, que já estavam acreditando nele. Jesus, ele quer fortalecer essa fé, porque é através deles que depois ele vai fundar a igreja. Finalmente, essa parte termina no início do capítulo 6, dizendo que Jesus volta para sua pátria. Então, você lembra como a gente falou que terminou a primeira parte, né? Que era a perseguição dos chefes e dos fariseus, dos levitas, dos doutores da lei, quando Jesus fez um milagre? Pois é, aqui a falta de fé vai vir dos seus próprios, ou seja, os seus familiares em Nazaré. Nossa Senhora não, hein? Pelo amor de Deus. Nossa Senhora sim acreditou sempre em Jesus, mas o resto da sua família não. Então, Jesus diz essa famosa frase, um profeta só é desprezado em sua pátria, em sua parentela, em sua casa. E não podia realizar ali nenhum milagre, a não ser algumas curas de enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Com isso, nós concluímos a segunda parte da primeira parte. Para que vocês não façam confusão, o Evangelho de São Marcos só tem duas grandes partes. A primeira quer provar que Jesus é o Cristo, a segunda quer falar sobre os ensinamentos de Jesus aos seus discípulos e provar de que Jesus é Deus. Essa primeira parte, por sua vez, é dividida em 3 subpartes. Nós falamos da primeira subparte, que é uma jornada em Cafarnaum, né? A segunda subparte, que é essa que nós estamos encerrando agora, que são as parábolas e os milagres. E no próximo vídeo nós já vamos falar da terceira subparte, que é a conversão do coração, e entraremos também no divisão entre a primeira e a segunda parte, que é um texto muito pequeno, mas muito importante, que nós chamamos de sanduíche marcando, né? Está entre as duas grandes partes, que é quando Pedro dá o testemunho de que Jesus é o Cristo. Mas vamos deixar isso para a próxima. Aproveitem bastante, leiam todos esses textos até Marcos 6:6, e no próximo vídeo começamos aquilo que já vai ser o finalzinho dessa primeira parte. Que Deus les abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fenomenal!